rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, oh, desertos e mares atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas orações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vamos lá? A cada dia vou viver, romper em fé. Vou terminar. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Tem fé no teu coração hoje, nessa noite? Tem? Aleluia. Tem crente de fé aqui nessa igreja hoje? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do eterno, grande Deus, todo-poderoso, fiel, justo e verdadeiro. Eu quero, antes de começar a pregar, externar a minha alegria por mais uma vez estar na casa do Senhor, apregoando a palavra de Deus, podendo ser canal de bênção para a tua vida, né, que me ouve na noite desse dia. Então, quero ser grato a Deus, hoje pela segunda vez no dia, né, estivemos aqui pela manhã, aplicando a escola bíblica dominical, agora à noite, trazendo a palavra do Senhor. Na terça-feira também estivemos aqui trazendo o estudo da palavra do Senhor, né? Essa foi a semana de privilégio para mim, uma semana privilegiada para mim, né? Que o Senhor me presenteou. Então, tem pessoas aqui que estão na minha frente, aptos a falar da palavra do Senhor, homens instruídos e sábios, mas hoje eles vão ficar ali com um pouquinho, a pontinha de inveja santa, porque o privilégio hoje é meu. Pastor Elielso, os pastores da casa me concederam essa oportunidade. Sem mais delongas, abra o exemplar da palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículos 53 ao 56. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versos 53 ao 56. Esse mesmo texto está lá em Mateus, capítulo 14, mas nós vamos falar aqui dentro do texto de Marcos, né? Vamos ser bem breves, irmãos. Acredito eu que talvez seja a palavra mais rápida e objetiva, né, da noite desse dia,
que o Senhor já me deu, mas vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Está aí no telão já, né? E está aí na sua Bíblia. Leiamos comigo somente 3 versículos e nós começamos a pregar a palavra de Deus. Diz assim o verso 53: e quando já estava do outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Repita comigo, Genezaré. É um nome um pouquinho mais complicado, né, diferente, por isso eu vou pedir que você repita a segunda vez, Genezaré. E saindo ele do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda esta terra, louvado seja o nome do Senhor, e percorrendo novamente toda esta terra em redor, começaram a trazer em leito, onde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos na praça, e rogava-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes, e rogava-lhe que permitisse tocar somente nas orlas, ao menos nas orlas das suas vestes. E todos os que lhe tocavam saravam. E todos que lhe tocavam, um grupo sarava? Era todos. Eram 2 que saravam? Não, eram. Senta dando glória ao nome do Senhor, aleluia. Quem veio com fé nessa noite para tocar na orla de Jesus, aleluia? Quem veio com fé para tocar no manto de Jesus? Quem vê com fé, aleluia, quem é um povo que acredita ainda em milagre, aleluia? Seria até um hino que nós iríamos louvar, né? Mas o amigo ali não conhece, mas seria até um hino que nós iríamos louvar. Eu ainda creio, aleluia, eu não desisti, eu ainda creio em milagre, aleluia. Quem ainda crê em milagre nessa noite, meu irmão? Tem alguém na DVND nessa noite que crê que Jesus Cristo faz milagre, aleluia? Tem alguém à espera de um milagre? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus, aleluia, baseado nesse tema aqui, louvado seja o nome do Senhor. E o tema que nós demos para a mensagem desse dia é simples, ele é fé para tocar nas vestes de Jesus, aleluia, fé para tocar nas vestes, aleluia, louvado seja o nome de Deus, aleluia. E como de costume, como os irmãos já conhecem o pregador que vos fala, né, eu sou dinâmico e gosto de pregar juntamente com a igreja, e gosto de aguçar a fé e a declaração da igreja, porque alguém vai dizer, aleluia, e a Bíblia também, que as nossas palavras, ela tem poder, e se você crê nisso nessa noite, você vai falar esse tema aqui bem bonito, no padrão ADVND nessa noite, fé, aleluia, para tocar nas vestes de Jesus. No 3, você vai, aleluia, falar isso aqui crendo, aleluia, crendo e tendo fé, aleluia. Eu vim hoje para pregar sobre milagre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja que me conhece sabe que nós não falamos só de milagre, não falamos somente de cura, não falamos somente de casa própria, aleluia, mas hoje é a palavra que Deus me deu, aleluia, porque eu sei e tenho certeza que nessa igreja há pessoas que estão esperando o milagre, aleluia. Eu sou o primeiro que está esperando esse milagre. Quem é o segundo comigo? Aleluia, levanta a mão e diga glória a Deus. Então no 3 você vai bradar isso aqui, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Fé. Novamente no 3, vai. 1, 3, vai. Fé. Fé para tocar nas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Escute isso, querido. O nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, quando Ele veio aqui nessa terra, louvado seja Deus, Ele realizou grandes milagres, aleluia, diversos milagres na vida de diversas pessoas. Esse aqui era uma das características e um dos dons, louvado seja o nome do Senhor, que o Filho de Deus, o soberano, aleluia, trazia consigo quando esteve aqui na terra. Esse era um dos objetivos, não o principal, mas era um dos objetivos, curar os enfermos, trazer vista, curar vista aos cegos, louvado seja Deus, libertar os oprimidos e fazer milagre. Esse era um das características do ministério trino de Jesus aqui nessa terra. O livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, é ele mesmo que vai dizer, na verdade Isaías dizendo, tipificando o Senhor Jesus que viria depois, 700 anos aproximadamente depois da profecia,
que dizia: o Espírito do Senhor Deus, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e curar, aleluia, os enfermos, aleluia, e libertar os cativos e aqueles que estão em algema. O livro de Isaías 53, versículo 5, bem conhecido, vai nos mostrar que ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele trouxe sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu creio, aleluia, que o mesmo Deus, aleluia, de ontem, como diz a canção de Terrúbia, é o de hoje, aleluia, e ele ainda faz milagre. O Deus, o Senhor Jesus, que curou em Genezaré, é o mesmo, aleluia, Jesus, que cura hoje na DVND em Heliópolis. Quem crê nisso nessa noite? Aleluia. Mas existe um quesito que faz esse mover no Senhor Jesus. O poder está nele, louvado seja Deus. O poder está em suas vestes, está em tudo aquilo que ele faz. O Senhor exala cura, ele exala milagre, louvado seja Deus. Mas agora existe um quesito que vai fazer uma diferença para provocar esse milagre. Então o tema dessa mensagem hoje, ela poderia ser também, aleluia, provocadores de milagre. Aleluia. O que é isso? Aqueles que provocam o milagre de Jesus, mesmo quando ele está passando, e talvez o objetivo dele nem é este, mesmo quando ele está passando, e talvez a intenção dele nem é essa, mas ele não resiste, aleluia, a um coração cheio de fé. Ele não resiste, aleluia, a um crente ousado, cheio de fé, que vai até a ele, aleluia. E quando isso acontece, aleluia, provoca a mão do Senhor. Quando isso acontece, provoca um milagre, aleluia, que exala das mãos, dos pés, do corpo e até das vestes do Senhor Jesus. Quem veio provocar um milagre nessa noite, já comece a adorar, porque é noite de tocar nas vestes de Jesus, aleluia. Pois bem, aleluia, esse é o Senhor Jesus que nós conhecemos, e uma multidão, aleluia, aqui na história que nós estamos, vai procurar o Senhor para receber este milagre. Não é um, não é dois, não é meia dúzia, nem uma dúzia. O texto vai contar a história que um povo, uma multidão de uma cidade completa vai até Jesus para receber, aleluia, este milagre. O interessante é que quando Jesus passava, geralmente uma, duas, algumas pessoas recebiam um milagre. Quem não vai lembrar que quando Jesus está já indo para o Calvário, ele está passando na cidade de Jericó, e ali existe um cego em um dos evangelhos, e dois relatado por outro evangelho. Somente duas pessoas, somente dois cegos, eles irão clamar. A Bíblia diz que existe uma multidão, mas o Senhor ele vai parar, aleluia, pelo clamor de um mendigo à beira de um caminho. Escute isso aqui, aleluia. Quando Jesus veio aqui, aleluia, nessa terra, existia muitos questionamentos de quem era Jesus, aleluia. Quando Jesus esteve, aleluia, nessa terra em forma corpórea, existia muitas pessoas que, ao invés, aleluia, de usar a sua fé, de provocar o seu milagre e de buscar, aleluia, algo em Jesus, eles preferiam questionar o poderio de Jesus, eles preferiam duvidar, eles preferiam criticar, aleluia, e perder a oportunidade, aleluia, de ser alcançado por ele. Mas todos quantos, aleluia, quando ele passava, aproveitava a oportunidade, recebia alguma coisa vindo da mão dele, ou um milagre, aleluia, de cura, uma ressurreição, ou aleluia, uma libertação. Louvado seja o nome do Senhor. O cenário de onde Jesus passava, ele mudava. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ele não tinha tempo a perder quando esteve aqui na terra. A Bíblia sempre vai mostrar Jesus num ministério dinâmico. Como é que é isso? Você não vai ver Jesus parado. Em todo momento ele está andando, em todo momento ele está passando, aleluia. E aí, aleluia, pegava quem quisesse, mas Jesus não perdia tempo, aleluia, com quem não queria receber. Essa pregação hoje vai falar muito disso. Muitas
muitas vezes eu e você é que perdemos tempo com quem não quer nada com Jesus. Eu e você, aleluia, eu vou falar, perdemos tempo com quem não está nem aí para Jesus. Eu e você é que muitas vezes ainda perdemos tempo com aqueles que não querem seguir. O que acontecia é que Jesus estava sempre passando, aleluia, quer receber, vem, aleluia, quer cura, vem, quer libertação, vem, quer salvação para a tua alma, vem, aleluia, quer, aleluia, ir para o céu, vem, aleluia, mas eu não paro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se não for para aqueles que vêm buscar com fé, aleluia, quem vem buscar com fé, quem está entendendo isso aqui, aleluia, quando Jesus passa, é a hora da oportunidade. Quem sabe hoje não é o dia da tua oportunidade. Escute isso aqui, eu não sei quantos dias, quantos meses, ou quantos anos, ou até década, você está passando por algo e não vê nada diferente acontecer, mas eu vim para liberar uma palavra, e quem quiser levanta a mão para receber, que hoje era o seu dia. Levanta a mão para receber, é hoje, aleluia, oh aleluia, toque com fé nas orlas das vestes de Jesus para receber o teu milagre nessa noite. Aleluia, oh, louvado seja o Eterno. Eu quero trazer o contexto do que está acontecendo aqui, aleluia. Tem uma multidão que vai buscar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a face de Jesus. Tem uma multidão em uma terra, aleluia, que vai buscar, aleluia, receber algo, e eles vão buscar com fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse texto aqui, eu escolhi justamente Marcos, porque está bem no início, então você não precisa nem mudar de página para poder ver o que eu vou te falar. Existe uma outra cidade, louvado seja Deus, existe um outro povo que é diferente do povo de Genezaré, e é por isso que didaticamente eu pedi para que os irmãos citassem o nome de Genezaré, aleluia, para vocês entenderem, aleluia, qual é a comparação que eu quero fazer. Se você for pegar o capítulo 6, do mesmo texto que nós estamos lendo, nós vamos ver uma epígrafe que está dizendo aí, Jesus retira-se de Nazaré, aleluia, e aí nós começamos a fazer uma comparação entre Genezaré e Nazaré. E qual é a comparação, Cristiano? É a comparação que me deixa à vontade para dizer para você que Jesus não perde tempo com aqueles que não têm, aleluia, compromisso com Ele. Jesus não perde tempo com aqueles que não têm, aleluia, fé no coração. É necessário que você aguce a sua fé. O capítulo 6 do texto que nós estamos lendo de Marcos vai dizer que Jesus se retira de Nazaré. E por que ele se retira de Nazaré? A Bíblia diz que ele está entrando na cidade, e o texto diz que algumas pessoas vão olhar para ele e vai começar a falar, a questionar e a dizer, não é esse, aleluia, o filho de Maria? Não é esse o filho de José? Esses aqui, aleluia, estão ali vendo, esse aí nós conhecemos, esse aí não pode ser o filho de Deus, esse aí não pode ser profeta, esse aí não pode ser o Messias, ele até faz alguma coisa, mas nós vimos ele crescer. E o problema disso aqui é a familiaridade, aleluia, com a pessoa de Jesus. Eu vou falar isso aqui e eu quero que você entenda, aleluia, bem claro, existem pessoas em nosso meio, existem pessoas no meio da igreja, não somente na DVND, mas em todas as igrejas que estão com o povo, aleluia, de Nazaré. Eles se acostumaram tanto com Jesus, que esquece que Ele ainda é o Filho, aleluia, de Deus. Ele ainda é o que pode realizar milagre. Ele ainda é o que pode, aleluia, fazer algo pela vida deles. E é isso aqui que está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, no ministério de Jesus. Alguém está olhando para Ele e está questionando, alguém está olhando para Ele e está menosprezando, alguém está olhando para Ele e perdendo a oportunidade. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que enquanto em Nazaré, aleluia, estão vendo só o filho de Maria, enquanto em Nazaré estão vendo só o filho de José o carpinteiro, em Genezaré estão olhando para Jesus e reconhecendo Ele como o Filho de Deus que pode realizar milagre. Levanta a mão para receber, aleluia. Eu não sei se você entendeu, ou aleluia, enquanto Nazaré há dúvida, enquanto em Nazaré há questionamento, em Genezaré há uma multidão que está cheio de fé e querendo pelo menos tocar
tocar nas vestes de Jesus. Enquanto Nazaré, eles têm o autor da vida, o dono do milagre, eles estão desdenhando e desprezando. Estava lá, foi criado lá, cresceu lá, e eles não estão entendendo. Mas em Genezaré, Jesus não é criado, Jesus não tem muito tempo, Jesus não nasceu e nem foi criado ali, ele somente passou, mas pessoas receberam o milagre somente no toque das vestes. Consegue entender isso aqui, irmão, que eu acabei de falar? Em Nazaré, eles tinham o autor da vida, eles tinham o dono do milagre, mas desdenharam, aleluia. Oh, mas em Genezaré existe alguém que está falando: ah, se eles lá desprezaram, se eles lá mandaram embora, se eles lá rejeitaram, aleluia, eles podiam abraçar, eles podiam palpar, eles podiam, aleluia, falar: fica aqui, porque a tua família também está aqui, mas desprezaram, aleluia, aqui, aleluia, quando ele passar, aleluia, nós vamos ir atrás dele e vamos, aleluia, somente tocar nas vestes e receber o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa está, aleluia, a diferença entre Genezaré, aleluia, e, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. E aí vai acontecendo, Jesus se retira dali, aleluia. Em casa depois vocês pegam o texto e vai dizer que Jesus não pôde realizar ali, aleluia, muitos milagres, por causa da falta de fé do povo de Nazaré. Estavam acostumados com Jesus, aleluia, mas não conseguiram receber nada por causa da falta de fé. Ou, meu irmão, não seja alguém que entre no culto todo domingo, toda terça, ou não sei qual é o culto no meio da tua igreja, ou outras igrejas que tu vai. Não seja alguém que vai à igreja somente nos cultos e nunca recebe nada, aleluia. Seja como nesse caso aqui, aleluia, nesse contexto, como o povo de Genezaré. E o tempo vai passando, Jesus vai se retirar. O texto ainda aí vai dizer que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ainda vai saber da morte de seu primo João Batista. João Batista era um profeta, aquele que prenunciou o caminho de Jesus, a vinda de Jesus e todos os feitos que ele iria fazer. Ele vai, aleluia, profetizar, ele vai falar, melhor dizendo, para Herodes, para falar contra o rei, para que ele deixasse a vida de pecado, de adultério, que ele estava com a mulher do irmão dele, porque, aleluia, João é um profeta que fala a verdade. João é um profeta que fala, não importa para quem ele tem que falar, ele fala a mensagem que Deus mandou. Por isso, aleluia, ele vai morrer e vai ser decapitado, e esse é o contexto aqui. E a Bíblia diz que Jesus vai se retirar. Acredito eu que Jesus está triste, acredito eu que Jesus, como um ser humano que era aqui na terra, sentia tristeza, obviamente estava contristado o seu coração. O texto de Mateus vai dizer que ele vai para o deserto, ficar um tempo a sós, mas como o Senhor não tinha muito tempo a perder, logo depois vai vir alguns milagres, a multiplicação de pão, a tempestade, e aqui eu quero falar, aleluia, com os irmãos, mais uma vez, na noite desse dia, aleluia, no meio do versículo, do capítulo que nós estamos lendo, louvado seja o nome do Senhor, o irmão vai ver que anterior a ele chegar, louvado seja o nome do Senhor, em Genezaré, existe uma tempestade. Eu quero que você fale isso aqui comigo, tempestade. Se pudesse mandar um pouquinho de retorno para mim, eu afasto um pouco o microfone e a gente continua. Tempestade. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? Aleluia. Porque toda vez que eu vejo tempestade na Bíblia, aleluia, glória ao nome do Eterno, ela nunca é para destruir. Ela nunca é para acabar com a história. Ela nunca é, aleluia, para atrapalhar. Ela parece que vem para anunciar que grandes coisas irão acontecer lá do outro lado. Aleluia. Toda vez que eu vejo tempestade, aleluia, na Bíblia Sagrada, eu começo a perceber e a entender que essas tempestades, depois delas, sempre algo maravilhoso vai acontecer, pastor Elielso. E eu aplico isso aqui em rápidas palavras para você, em
algumas lembranças que eu tenho, e uma está bem próxima do texto que nós estamos falando. Aleluia. A tempestade, ela não vem para destruir, a tempestade não vem para acabar, a tempestade vem, aleluia, louvado seja Deus, para anunciar que coisas grandes estão por vir. Aleluia, aleluia. A tempestade vem para anunciar que algo maravilhoso vai acontecer. Aqui eu libero mais uma palavra para você, e abro um parênteses aqui, aleluia. Eu não sei, aleluia, o que você está vivendo hoje. De repente você está vivendo uma tempestade em tua vida, mas presbítero Cristiano, a tempestade está forte, aleluia, o vento está balançando o meu barco, mas eu quero, aleluia, te dizer e vim para anunciar que todas as vezes na Bíblia Sagrada que nós olhamos tempestade, depois da tempestade vem algo maravilhoso para acontecer. Está na tempestade, meu irmão, aleluia, está na tempestade, minha irmã, se prepara, aleluia, que vem milagre para a tua vida. Está passando por luta, está passando por vento, fica firme aí mais um pouquinho, que o melhor de Deus está para acontecer na tua vida. Quem crê nisso nessa noite, libera um brado de glória aí. Aleluia. Como nós não somos de falar, se somos de provar, vamos lá. A primeira tempestade que eu me recordo é a de Jonas, que ele mesmo provocou, mas não interessa, era uma tempestade e não importa, Deus vai realizar, aleluia, um milagre. E diga-se de passagem, o maior de todos os milagres, aleluia. Jonas está no meio de uma tempestade, você conhece a história, é engolido pelo grande peixe e depois vomitado na praia. Depois da tempestade, o que acontece? Ele prega para a cidade de Nínive. A Bíblia diz que toda a cidade de Nínive, aleluia, se prostam e jejua, aleluia, todos do rei até o menor, até, aleluia, os animais, os bois, os gado, as vacas, vão jejuar, reconhecendo o poder de Deus. Aqui eu vejo salvação, aleluia, após a tempestade, aleluia. Qual é a salvação que você deseja nessa noite? É para tua família, filho, esposo, esposa, aleluia. Qual é o milagre de salvação que você veio, aleluia, clamar nessa noite? Para quem é a salvação que você veio interceder nessa noite? Eu quero te dizer que se há tempestade, vai vir um milagre de salvação. Se prepara, milagre de salvação para a tua vida. A segunda tempestade talvez seja a mais famosa de todas. Jesus está num barquinho, você conhece, aleluia, e a tempestade vai vir, ondas vão balançar o barco, vai assustar, aleluia, pescadores experientes ao mar, mas que naquele dia a tempestade era tão grande que assustou até quem estava já acostumado, aleluia. Talvez você esteja aqui e já passou por algumas tempestades, mas essa é diferente, essa está minando a tua força, essa está fazendo você cansar emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Talvez essa tempestade está fazendo você adoecer, o seu psicológico, o teu físico, a tua fé está sendo abalada, mas eis que ele desperta no meio de um mar, aleluia, e acalma o vento e a tempestade, aleluia. E aqueles que ali estão vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é aquele, aleluia, que no meio da tempestade, aleluia, faz um milagre e salva a tua vida. Mas não parou por aqui, aleluia. Mais legal e interessante é o que acontece depois também dessa tempestade, aleluia. Jesus vai chegar em Gadara, e ali em Gadara existe um jovem que está endemoniado, possesso e oprimido, aleluia, rebentava as algemas, ninguém podia deter. Aí o Senhor chega, aleluia, depois da tempestade, sai do barco com os discípulos e liberta a vida do endemoniado de Gadara, e de um endemoniado que a cidade conhecia e tinha medo. Agora ele fica são, liberto, curado, e o Senhor diz para ele: vai e prega para os seus, aleluia. Ele até queria seguir Jesus, mas Jesus falou: não, vai para o meio dos teus, da tua família, para mostrar aquilo que eu fiz depois da tempestade, aleluia. Um endemoniado a um missionário pregando a palavra de Deus. Vamos lá? Outra tempestade
tempestade que está bem aqui pertinho. Jesus sai, aleluia, depois da multiplicação do pão, pega, aleluia, o barco, louvado seja o nome do Senhor, e manda os discípulos primeiro ir, aleluia, os discípulos estão no barco, e dessa vez, irmã Silvana, a tempestade é diferente. Por quê? Porque na primeira que nós falamos, Jesus estava no barco, dormindo, mas estava, aleluia, dormindo, mas estava, e nessa aqui, Jesus não está, aleluia, e quando a tempestade vem, oh, aleluia, eles ficam amedrontados, desesperados, mas a Bíblia diz dizer que esse Jesus que não está no barco, está lá na praia, aleluia, olhando para eles, e vendo que eles se cansavam, aleluia, ao remar, aleluia, foi andando sobre as águas, oh, aleluia, andando sobre as águas, andando sobre as águas. Note que o texto diz que Jesus, vendo que ele se fadigava ao remar, porque o vento era ao contrário, aleluia, o vento soprando ao contrário, aleluia, eles cansados de remar. Vê se isso aqui não parece com a minha e com a tua história. Quantas das vezes, pastor Leandro, a gente não aguenta mais remar, aleluia, Outras das vezes a gente não aguenta mais remar, estamos fadigados emocionalmente, fisicamente, mas parece que eu estou ouvindo o Senhor Jesus falando: aguenta mais um pouco, não pare de remar, não pare de remar, porque dessa vez eu até não estou no banco, mas eu estou olhando e estou indo ao encontro de vocês, aleluia. Aí vem Jesus andando, no meio do mar, sobre as águas, sobre aquilo que trazia medo, sobre aquilo que trazia desespero, para dizer: não temas, eu vim ao encontro de você. Aleluia, quem pode contemplar Jesus vindo sobre essa tempestade nessa noite, sobre essa tempestade. E depois dessa tempestade, aleluia, vem a história que eu estou contando para vocês, aleluia. E aí tem a de Paulo, aleluia, Atos capítulo 28, na ilha de Malta, depois de uma tempestade de 14 dias, Paulo está na ilha de Malta, na casa de Públio, e o pai de Públio enfermo, e ele levanta as mãos, e ele recebe a cura, e todos da cidade levam os seus enfermos, aleluia, para serem curados, através da oração de imposição de mão, do apóstolo Paulo, pela cura de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, não seja como os de Nazaré, seja como os de Genezaré. Em Genezaré é bem diferente. O texto diz, aleluia, que quando ele chega, louvado seja o nome do Senhor, foi o que nós lemos, versículo 53, quando eles descem do barco, eles quem? Jesus e os discípulos, aleluia, louvado seja Deus. Quando eles descem do barco, o texto diz que eles reconheceram, e quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracado, e saindo eles do barco, logo o reconheceram, aleluia, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, logo o reconheceram. Diga comigo, reconheceram. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é você saber da fama que Jesus tinha, fazendo um milagre do outro lado. Outra coisa é você vivenciar esse milagre. Vocês não estão entendendo? Eu vou explicar e aplico isso aqui. Esse povo aqui já sabia de tudo que Jesus estava fazendo do outro lado, aleluia. Esse povo aqui sabia da multiplicação do pão. Esse povo aqui sabia, aleluia, de Jesus ter acalmado o vento e o mar. Esse povo aqui, esse contexto aqui, a mulher, aleluia, do fluxo de sangue já havia tocado em Jesus e recebido o milagre porque tocou, aleluia. E eles vão fazer exatamente parecido, aleluia. Eles reconheceram Jesus, aleluia. Eles olham e reconhecem, aleluia, Jesus, e sabe, aquele ali é o que faz milagre, aquele ali é o que Nazaré, aleluia, quase que expulsou, aquele ali é o que, aleluia, ele teve que se retirar de Nazaré. Mas olha quantas coisas eles estão fazendo. Só que tem uma coisa, eles sabiam do que Jesus fez, mas agora parece que eu estou vendo esse povo de Genezaré dizer: agora é a minha vez, aleluia, hoje é o meu dia, agora é a minha vez. Não importa só o que ele fez, aleluia, lá, importa o que eu sei que ele pode fazer aqui.
aqui. Não importa, aleluia, o que ele fez do outro lado. Importa que eu sei que o mesmo Jesus que curou lá, ele cura aqui. Você não entendeu? Eu vou aplicar isso para você, para a tua vida nessa noite. De repente você chegou aqui pelo milagre que você sabe que Jesus fez na vida da tua mãe, pelo milagre que você viu que Jesus fez na vida do teu pai. De repente você chegou aqui porque já ouviu dizer na igreja que Jesus cura, liberta e salva. De repente você chegou aqui pelo aquilo que você viu, aleluia, Jesus fazer na Bíblia ou na vida de alguém. Mas Jesus está falando para você: hoje chegou a tua vez, hoje é a tua vez, aleluia. Chegou o tempo em que você não vai viver de testemunho de milagre dos outros, você mesmo vai viver esse milagre na tua vida. Quem crê nisso na tua vida? Na tua vida, é na tua vida pessoalmente, é com você e Deus, aleluia, é para a tua vida, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Eles sabiam que o mesmo Jesus que fez lá, poderiam fazer aqui, e eles reconheceram a fama, aleluia, eles reconheceram a notícia, tudo aquilo que ouviram de Jesus. O texto diz: reconheceram a fama de Jesus, aleluia, viram Jesus, este Jesus aí é o que operou lá, ele pode fazer a mesma coisa aqui, aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para começar a viver o teu milagre, a tua história, o teu momento, aleluia. Não é mais sobre o que Jesus está fazendo lá, é sobre o que ele pode fazer na tua vida. Você tem fé, DVND? Você acredita nisso? Eu estou liberando uma palavra de Deus dizendo para você, aleluia, que o Deus, aleluia, que você ouve fazendo coisas, pode fazer na tua vida também, aleluia. Oh, glória ao nome do Eterno, aleluia. Então ele reconhece e tem atitude de fé, aleluia. Olha o que o texto diz: e saindo eles, né, aleluia, e aí fala, e saindo eles do barco, logo reconheceram Jesus. Aí aqui entra o mistério que eu falei para vocês. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer o leito. Percorrendo toda a terra. Porque Jesus passou naquela cidade e ele não ficou parado, aleluia. Ele percorria, ele passava. Lembra que eu falei? Ele passa, aleluia. Não tem muito tempo a perder. É 3 anos e alguma coisa mais ou menos aqui na terra o seu ministério. Ele não vai ficar para sempre, então é rápido. O ministério é dinâmico. Você sempre vai ver Jesus entrando em aldeia, aleluia, em barco, em mar, em monte, em deserto, aleluia. Jesus está passando, aleluia. E Jesus não está parando, Jesus está, aleluia, passando, aleluia. Jesus não está parado, está passando. Quem quiser é que me segue, aleluia. Quem quiser é que vem, aleluia. Quem quiser receber é que me busque, aleluia. Aqui está, aleluia, o grande segredo. Tem pessoas querendo que Jesus vá ao encontro deles toda hora, mas na verdade Jesus já está. O que precisa é você buscar e reconhecer, aleluia, a autoridade dele. É isso aqui que o povo de Genezaré reconheceu, que Nazaré, aleluia, deixou passar a oportunidade, aleluia. Genezaré não, é a minha vez, aleluia, agora é a minha vez. O que ele fez lá, ele vai fazer aqui também. E a Bíblia diz que eles se aproximaram, aleluia, e saindo eles do barco e percorrendo a terra ao redor, começaram a trazer, aleluia, em leito, onde quer que sabia que ele estava, todos que se achavam enfermos, aleluia. Eles se aproximam de Jesus. No Evangelho de Mateus está mais específica essa palavra. Eles se aproximam de Jesus, aleluia. O texto ao Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aleluia, é importante dizer que aqueles que, aleluia, o busquem, reconheça também que Ele é galardoador daqueles que o buscam, aleluia. Não basta só se aproximar, aleluia, é necessário ter fé. Não basta somente ter fé, é necessário reconhecer que Ele pode fazer, aleluia. Sem esses quesitos aqui, sem essa junção aqui, é impossível agradar a Deus. É a fé em ação, é a fé em ação, é a fé para tocar nas vestes de Jesus. Fé em ação. Eu não posso ter fé e ficar parado, eu não posso ter fé e ficar me lamuriando, eu não posso ter fé e ficar só chorando, eu não posso ter fé e ficar só céus ou vida. Eu tenho que ter fé e colocar a minha fé em ação, aleluia. Então eles reconhecem a autoridade de Jesus, eles reconhecem, louvado seja o nome do Senhor, e vão atrás de Jesus. Aqui eu entendo que eles estão começando a entender: eu não posso seguir a Jesus
Jesus de longe. Aleluia, eu não posso seguir a Jesus de longe, pastor. Aleluia, Leandro. Talvez eu não consiga tocar nele, talvez eu não consiga dar um abraço nele, mas se eu tocar somente nas vestes, eu sei que eu ficarei sarado. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. Então a fé que me movimenta é essa. Ele está passando, talvez ele não vai parar para me dar atenção, mas se ele não parar, se eu pelo menos tocar, eu creio que vou receber. Aleluia, eu vou receber. E aqui, irmão, isso aqui é lindo porque não é um, nem dois, nem três, é a cidade inteira. Oh, aleluia, olha só o que o texto diz. Aleluia, eles começaram a trazer os leitos aonde quer que eles sabiam que ele estava. Aleluia, que os que se achavam enfermos, aleluia, aonde quer que ele entrava, na cidade, na aldeia e nos campos, eles traziam os enfermos. Isso aqui é lindo, esse texto. Na cidade, aleluia, nas aldeias e no campo, aleluia, em todo lugar que Jesus passava, tinha alguém para ele curar. Aleluia, porque tinha alguém que levava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vem, aleluia, e vem trazendo, e Jesus vai passando cidade, aleluia, estão levando lá, aqui, Senhor. Aleluia, campo, tem alguém levando lá, aqui, Senhor. Aleluia, cidade, aldeia, tem alguém trazendo. E aqui eu começo uma outra aplicação para você. Aleluia. Aleluia, note que eu estou dizendo para você, aleluia, que os enfermos estavam sendo, diga comigo, levado. Assim não, meu irmão, pelo amor de Deus. A torcida do Brasil lá no Maracanã com certeza está mais forte que isso aqui. Eu nem sei se está ganhando, mas com certeza está mais fazendo mais festa. Vamos lá, diga, levaram. Conduziram, aleluia, aleluia. Você não entendeu? Aleluia, eu aplico isso aqui e explico para você. De repente você entrou por essas portas aqui hoje, aleluia, eu vou falar bem baixinho, um segredo nosso, e de repente o milagre que você quer não é nem para você, aleluia, mas é para alguém que você está conduzindo, aleluia, para ser, aleluia, para receber esse milagre. Você não entendeu? É esse pessoal aqui, aleluia, Jesus está operando e fazendo um milagre, não é nem por causa dos enfermos, pode ver o texto, é pelos aqueles que estão levando quem está enfermo, aleluia, e começaram a levar, começaram a conduzir, começaram a levar, e Jesus olhando, aleluia, a fé daquelas pessoas, levando, aleluia, Jesus não pôde, aleluia, se conter, aleluia, nas vestes. Senhor, deixa eu tocar nas suas vestes, Senhor, eu quero tocar nas suas vestes, veste santa. Deuteronômio diz, aleluia, que os homens andavam com uma franja, aleluia, no final das suas vestes, né, dos seus vestidos, a orla, aleluia, que ficava ali, aleluia, e essa veste na Bíblia Sagrada, uma das vezes vai falar sobre santidade, em algumas outras, aleluia, contextos vai falar sobre autoridade, aleluia, veste vai falar de justiça, veste de justiça, veste de santidade, veste, aleluia, de autoridade, veste santa, e quem está vestindo essas vestes, aleluia, já é mais santo de qualquer tipo de veste que alguém já vestiu, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, aquele que João, lá no livro de João capítulo 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer, eu olhei para trás, e quando eu olhei eu vi um, que estava no meio dos 7 castiçais, e ele tinha umas vestes longas, aleluia, agora Jesus ressuscitado, com todo o poder, com toda a autoridade, e João está vendo isso aqui. Quer que eu fale uma coisa para você? Está chegando o grande dia, que nós vamos tocar nessas vestes, que nós vamos, oh, aleluia, iremos tocar nessas mesmas vestes que João viu, aleluia, que brilha mais do que a lã, que é mais alva do que a neve, que não é, aleluia, salpicada com pecado, que é santa. Eu e você iremos tocar. Quem vem para tocar? Quem quer tocar? Quem quer tocar? Oh, aleluia, toque nas vestes de Jesus, toque nas vestes de Jesus. Hoje não é o Jesus em Genezaré, hoje não é o Jesus em Heliópolis, hoje é o Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. E se ele aqui na terra já tinha umas vestes que geravam milagre, imagine ele lá no céu, meu irmão, aleluia.
aleluia, se ele aqui na terra, ao tocarem nas vestes dele, aleluia, que qualquer uma outra costureira fez, já exalava o milagre. Imagina agora, com a coroa real, com as vestes, aleluia, real, aleluia, santa de Jesus. Um dia ele se despiu de suas vestes, para usar uma veste, aleluia, da humildade aqui, de pano, aleluia, de um linho normal, como qualquer outro fazia, e ainda assim, ao tocar nessas vestes, o povo recebia o milagre. Imagina agora, pastor Celso, que não é mais essas vestes, mas é uma veste de glória, muito mais, aleluia, iremos desfrutar, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então eles levam, aleluia, conduz ao milagre, e Jesus gosta disso. Quer ver como é que Jesus gosta disso? Eu vou trazer a sua memória mais uma vez, pelo menos 4 pessoas, 4 amigos, que um dia levaram, conduziram, aleluia, um paralítico, aleluia, e fizeram ele descer pelo telhado, para receber o milagre de Jesus. Quem lembra aqui desses 4? Aleluia. Oh, meu irmão, quando Jesus olha aquilo ali, não era nem somente pelo enfermo, mas é por quem ele trouxe. Sabe por quê, irmã Silvana? Porque quando eu conduzo alguém, aleluia, eu não estou pensando em mim. Quando eu conduzo alguém, irmã Josi, aleluia, é aí que o Senhor gosta, porque não é uma oração para mim, é uma oração, aleluia, aleluia, que nós estamos intercedendo. Nessa igreja tem mulheres que intercedem pela tua vida, dia e noite, até de madrugada, meu irmão, aleluia. Essa igreja é uma igreja que intercede, essa igreja é uma igreja que conduz, essa igreja é uma igreja, aleluia, que ora pelo milagre. Quando Jesus olha isso, isso move o coração dele. Ele vê 4 pessoas levando, aleluia, com todo esforço, um homem, aleluia, aleijado em uma maca, em uma cama, pesado. Eu não sei quanto tempo eles percorreram, mas ainda tiveram que abrir o teto, o telhado da casa onde Jesus estava, para descer aquele homem, e Jesus não podia, aleluia, deixar de realizar o milagre. Isso aqui eu chamo de mãos que conduzem. Repita comigo: mãos que conduzem para o milagre, aleluia. Quantos aqui querem ser uma mão que conduz, aleluia, aleluia? Será que você pode conduzir pelo menos 1 ou 2, 3 pessoas, aleluia, para o milagre? De repente você veio aqui hoje, como eu estou falando, como essas pessoas de Genezaré, aleluia, não era nem eles, mas eles iam levando os seus enfermos, os seus doentes, para receber o milagre, aleluia, por Jesus, aleluia. Deixa eu te falar, aleluia, traz até Jesus, aleluia, traz, aleluia, traz no domingo que vem na DVND, aleluia, traz a pessoa que você quer que receba milagre. Se ela estiver em condições de vir, aleluia, conduza ela, aleluia, seja o milagre que for. Eu estou falando de cura aqui, mas tem salvação, tem libertação, e é nesse caso aí que você precisa conduzir mesmo, porque existem pessoas que estão tão fracas fisicamente, tem pessoas que estão tão fracas espirituais, que elas não conseguem ir, mas se elas não vai, aleluia, nós levamos. Se elas não conseguem andar, nós carregamos, aleluia, está entendendo, aleluia? Se elas não têm força, nós levamos ela, aleluia, irmã Josi. Se meu irmão está desanimado, está fraquejando, está se arrastando, eu levanto ele, coloco aqui e levo, aleluia, até receber o milagre. Se não for pela fé dele, vai ser pela minha. Se não for pela fé dele, vai ser pela tua, meu irmão. Levanta a mão para receber pela tua fé, pela tua fé. Se não for pela dele, será pela sua fé. Aleluia. Foi assim com os 4, aleluia, foi assim, louvado seja o nome do Senhor, que esse povo de Genezaré, e sempre será assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na tempestade de Paulo, 265 pessoas, na grande maioria delas, todo mundo, aleluia, tinha alguma coisa devendo, aleluia, porque estavam sendo conduzidos à prisão de Roma. A maioria, aleluia, era tralha, a maioria não prestava, a maioria estava à margem da sociedade, para o povo não prestava, aleluia, a maioria, aleluia, estava com alguma pendência, estava indo ser preso, mas eis que o anjo do Senhor aparece numa madrugada para Paulo, e diz para Paulo: Paulo, a tempestade está grande, não está? Tá, Senhor, mas eu vim para dizer, não temas, aleluia, não temas, porque nenhum fio de cabelo, aleluia, da sua cabeça e aqueles que estão contigo perecerá, porque eis que eu guardo a vida sua e de
todos aqueles que estão contigo. Aleluia, aleluia. Foi pela fé de Paulo, foi pelo quem Paulo era, é pelo joelho de Paulo que essas pessoas nesse barco foram salvos da morte naquele dia. E eu estou falando muito mais do que uma morte física. Eu não sei nem se todos aqueles seguiram depois ao Jesus de Paulo, aleluia, mas eu sei que por Paulo, aleluia, a vida dos ímpios, aleluia, 65 foram guardadas. Você não entendeu? Eu vou aplicar isso aqui, estamos indo para o final. Pela tua fé, aleluia, é que tem pessoas lá na tua casa que ainda não foi para a sepultura. Pela tua fé, é que tem pessoas lá na tua casa que ainda está sendo guardada. Pelas tuas orações, é que tem pessoas lá na tua casa que está sendo salva, está sendo curada, está sendo liberta pela sua fé, pelas suas mãos, as mãos que conduzem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa conduzir alguém, você precisa ser um canal de bênção para alguém, e foi isso que aconteceu em Genezaré. E aí, o texto termina dizendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que todos que tocaram foram sarados. Isso aqui é lindo, irmão. A Bíblia nem diz o contexto, se eles estavam com tanta fé, eles e os doentes, aleluia. Mas pela ação de quem levou, todos, aleluia. Não foi um, nem dois, nem três. Muitas das vezes Jesus, como eu já disse aqui, passava e dois recebia. Por causa de quê? Porque Jesus não podia fazer milagre em todos? Poderia. O objetivo dele nem era esse, mas ele poderia. Aleluia, Jesus poderia fazer. Aleluia, mas nem todos tinham fé para isso. Nesse dia aqui, aleluia, todos que conduziram, aleluia, conduziram com fé. Alguns, obviamente, depois também buscaram Jesus só pelo milagre que ele podia fazer. Isso vai estar lá relatado em João, aleluia. Mas todos aqueles que ouviam a palavra do Senhor, todos aqueles, aleluia, que sentiram, receberam um milagre e buscaram a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foram alcançados pela graça de Deus, aleluia. Foi sempre assim na história da Bíblia Sagrada, foi sempre assim, aleluia. E quando eu li esse texto, eu vi, nós temos que ter fé, aleluia, para tocar nas vestes. Não é nem muito sobre as vestes, é mais sobre a fé, aleluia. A mulher do fluxo teve aquilo, e para ela era muito difícil, uma mulher impura, aleluia, na história, ter que romper uma multidão, como foi louvado aqui, para tocar na orla de Jesus. Ou seja, humildade, aleluia. Eu vou por baixo, eu vou, aleluia, com humildade e vou tocar. Esses aqui reconheceram, se aproximaram e foram correndo atrás de Jesus, aleluia. Aqui está, aleluia. Você será, aleluia, como Genezaré, ou você será como Nazaré, aleluia. E aqui eu começo já a falar para aqueles que talvez estejam aqui ou me assistindo de dentro da sua casa, louvado seja o nome do Senhor, que ainda não reconheceram Jesus como Salvador, ainda não reconheceram Jesus como aquele que faz milagre, aquele que talvez esteja vindo na igreja, estejam tão familiarizados com a palavra, estejam tão acostumados com a palavra, estejam tão acostumados com o culto. Eu vou lá na igreja hoje, eu vou lá na igreja amanhã, eu já vou bastante tempo, só faço coisas boas, estão acostumados, mas que até hoje, aleluia, não tiveram, aleluia, a atitude de reconhecer, aleluia, reconhecer o Senhor Jesus. Nessa noite eu falo para você que está me ouvindo, se você quer reconhecer esse Senhor Jesus, não somente como alguém que faz milagre, mas alguém que pode salvar a sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus, que queira fazer, não como o povo de Nazaré, que mesmo tendo Jesus tão próximo, conseguiram contestar, conseguiram duvidar e conseguiram fazer com que Jesus se afastasse dali e fosse embora. Hoje Jesus está aqui, aleluia. Hoje nós estamos pregando sobre este Jesus, e como povo de Genezaré, essa pode ser a tua única oportunidade. Na história da Bíblia Sagrada, muitas vezes Jesus passava uma vez só, como passou, por exemplo, em Jericó, e era o suficiente para quem cria, aleluia, recebesse a sua salvação, como Zaqueu recebeu. Assim eu deixo para você hoje esse convite. Se você quer aceitar Jesus, se você quer levantar suas mãos cansada e dizer, é hoje o dia que eu quero mudar a minha história, é hoje o dia que eu vou fazer diferente do que já fizeram, é hoje o dia que eu não quero conhecer Jesus só pelo que Ele fez na vida dos outros, só pelo que Jesus fez de repente na vida dos seus pais, ou de alguém que você conhece próximo, mas que você quer reconhecer pelo aquilo que Ele pode fazer na sua vida, aleluia. Eu quero deixar esse convite hoje. Tem alguém, aleluia, que queira aceitar Jesus? Tem alguém que queira levantar suas mãos cansada, aleluia, chegar até aqui na frente e dizer, eu vim tocar nas vestes, aleluia. Você não vai precisar nem do esforço de levar uma maca, uma
cama, fazer tanto trabalho, tanta força para chegar até Jesus. Nessa noite é somente vir até aqui na frente, levantar suas mãos e ainda receber uma oração do anjo da igreja. Aleluia. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Tem alguém que queira tocar nas vestes de Jesus? Tem alguém que queira abraçar Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e viver uma nova história da sua vida. Tem alguém? Se não tem alguém, eu vou devolver o microfone para quem é de direito na noite desse dia. A oportunidade está aberta, aleluia. O tempo está se findando de hoje e da nossa vida nós nunca vamos saber, mas essa é a oportunidade. Esse é o dia que Jesus está em Genezaré da sua vida e que você tem a oportunidade de viver na sua vida e não nos outros e receber tudo aquilo que Ele pode fazer. Se não querem, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Elielson. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.